Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 10. Objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias. Reflexões sobre o sentido das cronologias. Detalhamento, a diversidade étnica cultural na Amazônia pré-colonial. E agora você separa aí seu caderno, suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Maravilha, queridos alunos! A nossa aula vai tratar de uma temática muito importante a respeito, da região amazônica, especificamente do período pré-colonial. E aí você me pergunta, como assim, professor? Pré-colonial? Sim, antes do contato com os povos, advindos do continente europeu. Então nós vamos analisar a riqueza e principalmente a diversidade étnica que existe, e existia na Amazônia. Vamos lá. Olha só, a Amazônia, antes da chegada dos colonizadores europeus, era uma região rica em diversidade étnica e cultural, habitada por povos indígenas que desenvolveram sociedades extremamente complexas e adaptadas ao ambiente exuberante e, ao mesmo tempo, desafiador da floresta tropical. Essa diversidade étnica era expressa não apenas nas diferentes etnias, mas também nas suas línguas, tradições, práticas culturais e modos de subsistência. E agora o professor Ian vai ser levado, para o ambiente amazônico, na qual a região amazônica era o lar dessas inúmeras tribos e grupamentos étnicos, na qual cada um, com a sua própria identidade única. Dentre esses grupos destacam-se os Yanomami, Kayapó, Munduruku, Marajoara, entre outros diversos grupos, diversos grupos indígenas. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência que não existia uma homogeneidade. Não era algo único, muito pelo contrário. Na região amazônica há um afloramento étnico, de organização política, social. Então você vai ter diferentes grupos vivendo nessa região, mas que vão apresentar diferentes características, diferentes línguas e costumes, apesar de estarem inseridos, em no mesmo território, podemos assim dizer, porém, apresentam uma diversidade riquíssima. Cada comunidade indígena tinha as suas próprias tradições, mitologias, crenças, práticas agrícolas e sistema de organização social. Então, isso é muito importante, na nossa aula, que nós compreendamos justamente essa diversidade que existia e existe ainda hoje na região amazônica. Nós não podemos tratar como um todo homogêneo, tratar como se todos fossem iguais. Não, muito pelo contrário. Cada agrupamento, cada comunidade apresenta suas características próprias, suas mitologias, crenças, práticas de lidar com a natureza, mas também práticas de lidar para com os seus. Então, a dinâmica da sociedade, de cada comunidade, é completamente diferente. A língua
também desempenhava um papel crucial na diversidade étnica da Amazônia pré-colonial. Inúmeras línguas indígenas eram faladas na região, refletindo a multiplicidade de culturas presentes. Essas línguas eram veículos, de transmissão, de conhecimento, de tradições orais e histórias que moldam e moldaram a identidade de cada grupo étnico. E agora retornamos ao nosso ambiente amazônico, e aqui estão algumas, isso não significa que são somente essas, tá? Mas são algumas das diversas línguas indígenas presentes na região da Amazônia antes da colonização europeia. Um ponto importante é que algumas dessas línguas, infelizmente, acabaram sumindo ou estão sumindo. Esse é um ponto muito que deve ser tratado com muita atenção, pois, apesar de existir uma rica e diverso grupo de línguas, mas o processo de perda dessas linguagens e características, ele acontece, tá bom? Mas, o Tupi-Guarani, o Arawak, o Caribe, o Gê, o Pano e o Macu, são alguns exemplos dessas línguas que estavam presentes no território amazônico antes mesmo da colonização europeia. O Tupi-Guarani é uma família linguística mais abrangente e que era falada por grupos como os Tupinambá, os Tupiniquim e Guarani. Então, o Tupi-Guarani ele vai reverberar. Aí você me pergunta, como assim reverberar? Ele vai permanecer e ser mais difundido na região do que outras línguas. É por isso que, muito provavelmente, você já ouviu ou já leu algo referente a essa família linguística. O Arawak, ele era difundido na Amazônia e também em outras partes da América do Sul. E você tem essas línguas, as línguas Arawak também eram faladas por outros povos, como os Taino, Maipuri e outros. O Caribe, já é um grupo de indígenas que falam essas línguas da família Caribe, e eram encontradas em várias regiões, inclusive na Amazônia. Essa família do Caribe, essa família linguística do Caribe, ela era conhecida por sua expansão para além da Amazônia. Já o grupo do G, embora o principal foco das línguas G seja nas regiões do Cerrado e do Planalto Central, mas algumas comunidades que falavam, esse grupo linguístico G, também habitavam áreas próximas à Amazônia. Temos também o grupo Pano, que inclui várias línguas na Amazônia, especialmente em áreas próximas aos rios, e alguns exemplos incluem os grupos do Shipibo e Kaxinawá, tá? E também temos a língua Macu, que era falada por povos na região noroeste da Amazônia, perto da fronteira entre o Brasil e a Colômbia, tá bom? E essas são apenas algumas das famílias linguísticas presentes nessa Amazônia pré-colonial. Cada uma dessas famílias compreendia várias outras línguas específicas, representando a diversidade cultural e linguística única nas sociedades indígenas na região antes da chegada dos colonizadores. As práticas culturais, elas variam amplamente, desde os grupos linguísticos até mesmo aos rituais religiosos, até formas distintas de se expressar artisticamente.
Cada grupo étnico desenvolveu as suas próprias cerimônias, danças, músicas, artesanatos e formas de contar e reverberar essas histórias, que refletiam a sua visão de mundo, sua relação com a natureza e suas crenças espirituais. Então, você percebe que a diversidade étnica na Amazônia, ela vai refletir justamente nos campos que envolve toda uma comunidade, seja na tradição oral, seja nas suas formas de se expressar através das danças, das músicas ou até mesmo do artesanato, tá bom? Já no âmbito econômico, as populações indígenas da região da Amazônia pré-colonial, eles eram mestres, e ainda são, né, na adaptação ao ambiente complexo da floresta tropical. E agora o professor Ian, né, está inserido em um cenário na qual, né, mostra justamente diversos aspectos de como esses grupos étnicos lidavam com a natureza e as características da natureza amazônica. Então, aqui a gente percebe, bem atrás do professor, plantações, né? Então, você já tem a técnica da agricultura, da pesca, mas também você tinha, né, a prática da coivara, que era um tipo, né, de agricultura itinerante. Como a gente pode perceber aqui no cenário, né, essas madeiras queimadas. Então, essa prática ela estava atrelada à domesticação de plantas, permitindo justamente a produção de alimentos em harmonia com a biodiversidade local. Além disso, né, você tem a pesca, a caça, que desempenhavam esses papéis fundamentais na subsistência dessas comunidades. Então, o cenário aqui, né, ele está riquíssimo e demonstra, de um modo geral, né, diversas técnicas e adaptações que esses grupos, né, tiveram que praticar para se estabelecer na região. A diversidade étnica na Amazônia pré-colonial não significava apenas uma coexistência de diferentes grupos, mas também uma interação constante. Comércio, alianças matrimoniais e conflitos territoriais eram aspectos da dinâmica entre as diversas etnias, contribuindo para a construção de uma rica tapeçaria cultural. Então, o texto nos fala justamente dessa diversidade, não somente das especificidades, né, das características de cada grupo, mas também que existia uma coexistência. Então, esses grupos, eles mantinham trocas, vamos dizer assim, né, trocas comerciais, por que não trocas culturais? Então, existia uma correlação entre diversos grupos. E é claro que vão existir grupos que eram mais próximos e grupos que eram, né, mais tratavam-se mais como inimigos. Porém, é importante estarmos atentos a essa coexistência desses diversos grupos. É importante também notar que essa diversidade era dinâmica e fluida, com as comunidades indígenas adaptando-se continuamente às mudanças ambientais, sociais e culturais ao longo do tempo. Vale ressaltar, querido aluno, que mudanças ambientais elas ocorrem, né, desde o início, desde que o mundo é mundo, as mudanças ambientais elas ocorrem. É claro que hoje, né, nos dias atuais, você tem uma aceleração dessas mudanças, mas vale ressaltar justamente que mudanças ambientais elas sempre ocorreram, tá? E dentro dessa complexa, né, vamos dizer assim, conexão, você vai ter uma forma,
né, de organização social e política que é fundamental para a nossa região amazônica, que são os cacicados. Antes da colonização europeia na Amazônia, as sociedades indígenas eram diversas e possuíam diferentes estruturas sociais e formas de governança. Em muitas dessas sociedades, os cacicados desempenhavam papéis cruciais na organização e liderança. Então, esse é um ponto importante da nossa aula. Essa forma de organização dos grupos, dos grupamentos, né, e das comunidades ali que viviam na região amazônica pré-colonial, os cacicados. Vamos ao texto. Os cacicados complexos foram sociedades indígenas organizadas em torno de um chefe ou cacique que tinha poder político, religioso e militar. Eles se desenvolveram na Amazônia mais ou menos ali entre 1000 e 1500 depois de Cristo. E são caracterizados por uma série de aspectos. E esse é o momento, né, na qual vamos focar nas principais características dos cacicados. Olha só, grandes aldeias. Os cacicados complexos eram compostos por grandes aldeias, com populações de até milhares de pessoas. Então você percebe que era uma organização complexa e grandiosa. Você tem, dentro desse sistema de organização, uma agricultura intensiva, né? Os cacicados, eles praticavam uma agricultura intensiva, cultivando uma variedade de plantas, incluindo mandioca, milho, batata doce. Assim como esse sistema apresenta uma especialização, né, ocupacional. Professor, eu não entendi. O que significa essa especialização ocupacional? Ela caracteriza uma divisão do trabalho. Então, as pessoas possuíam diferentes atividades. Então, um determinado grupo estava voltado para a agricultura, outro determinado grupo dentro dessa organização estava voltado para a pesca, outro para a caça, outros para o artesanato e outros para a guerra, como, né, a nossa sociedade em que vivemos. A nossa sociedade em que vivemos atualmente, ela é muito especializada, porque você tem diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, assim como no cacicado. Você vai ter diferentes grupos trabalhando em atividades diversas. Assim como o comércio, também é uma característica, né, do cacicado. Esse comércio regional, entre trocas, né, de mercadorias entre si. Essas mercadorias variam, né, seja de um instrumento ou, né, de um produto que tem abundância em uma determinada tribo e em outra não. Então, essa coexistência, essa troca, ela existia também diante do cacicado. Assim como, né, uma hierarquia social. Eles eram hierárquicos, o cacicado. O cacique estava no topo dessa pirâmide social. Então, você vai ter toda uma comunidade complexa, organizada, onde você tem a figura do cacique como o grande líder religioso, militar, tá bom? Bom, vamos ao texto. O surgimento dos cacicados complexos pode ser atribuído a uma complexa interação de fatores históricos, sociais, econômicos e ambientais. A riqueza e diversidade desses ecossistemas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de estruturas sociais mais elaboradas. Então, você tem, entre esses fatores determinantes para o surgimento dessas sociedades complexas na região amazônica, você vai ter
pontos que merecem destaque, como o desenvolvimento da agricultura intensiva, o aumento da densidade, né? Você vai ter, a partir da agricultura intensiva, uma abundância maior de alimentos. Logo, se você tem alimento, você tem uma população que vai aumentar. Tá? Assim como você tem o desenvolvimento da agricultura intensiva, o aumento da densidade populacional. Também, como outro fator, você vai apresentar o contato com outras culturas, né? Então, principalmente os povos andinos, né? Que podem ter essa influência nesse sistema esse sistema de organização, né, complexo da Amazônia. Esse cacicado, né, eles tiveram um impacto, esse sistema de organização, ele teve um impacto significativo na história da Amazônia. Eles foram responsáveis por grandes obras de engenharia, como terraços agrícolas e sistemas de irrigação. Tá? Eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura material sofisticada, incluindo cerâmica, né, ourivesaria, né, o trabalho e o molde com ouro, e instrumentos musicais. Os cacicados começaram a declinar no século XVI, com a chegada, justamente, né, das populações europeias. E aí você vai ter, diante dessa conquista espanhola e portuguesa da América, que leva ao declínio, à destruição de muitas aldeias indígenas e à morte, né, de milhares de pessoas. Então, os cacicados, eles sobreviveram, né, e foram gradualmente absorvidos por outras sociedades indígenas e pelos colonizadores europeus. Então você tem, né, até antes da chegada dos europeus, esse apogeu desse sistema de organização política e social na Amazônia, que é chamado cacicado, mas a partir do contato com os povos europeus, esse sistema muito bem elaborado e sofisticado começa a declinar, né, muito por causa do domínio e extermínio da população, dos povos europeus para com, né, as populações indígenas. E aqui nós temos exemplos, né, no mapa dos cacicados que existiram na Amazônia. Você tem na Amazônia Central os povos Omágua, os Tapajós e os Tupinambá. Já na Amazônia Ocidental, você tem os Aruaque, os Baniwa e os Yanomami. E já que estamos, né, especificando e tratando dessa diversidade, né, indígena dentro da região amazônica, nada melhor que olharmos com um pouco mais, né, de carinho e um pouco mais de detalhe para algumas dessas populações. Olha só. Os Yanomami, né, que são um grupo indígena que habita a região amazônica, que fica ali, mais ou menos na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, e eles são muito marcados por rituais xamânicos, né, e enfrentam muitos desafios advindos desse mundo, do nosso mundo externo, né, que inclui doenças, conflitos territoriais. E os Yanomami, eles são um grupo muito importante, pois persistem a esses desafios, né, que é o principal desafio, a preservação da Amazônia e dos direitos indígenas. Assim também como o grupo dos Kayapó, né, que são um grupo indígena da região amazônica e que vivem mais ou menos ali entre o estado do Pará e Mato Grosso, e que pertencem à família linguística G,
e que também participam ativamente na defesa da Amazônia e dos direitos indígenas, assim como enfrentam, né, com muita valentia, a exploração de recursos naturais e do desmatamento. Um próximo grupo é os Munduruku, né, que vivem também na região amazônica e que estão espalhados entre os estados do Pará, né, e ao longo do rio Tapajós. São tradicionalmente povos ribeirinhos e que dependem, né, da caça, pesca e agricultura, e que, assim como os outros povos, também lutam pela preservação da Amazônia e enfrentam justamente esse processo de desmatamento da região amazônica. Além dos Munduruku, também os Marajoaras, né, foram uma antiga civilização indígena e que habitou ali a região da Ilha do Marajó, entre mais ou menos 400 e 1400 depois de Cristo, e que são muito conhecidos por sua cerâmica belíssima, né? E que praticavam também a agricultura, a pesca e a caça. Outro grupo é o grupo dos povos indígenas tucano, né? Os povos indígenas tucano, que habitam principalmente o alto do Rio Negro, abrangendo Brasil, Colômbia e Venezuela, e que apresentam uma rica tradição cultural, né? E também de linguagem sofisticada. Então, nós tivemos contato justamente, né, com a diversidade. É claro que existem muitas outras etnias, né, e que merecem ser detalhadas, mas nesse momento conseguimos trazer algumas para que você tenha contato, né, e que você compreenda que a região amazônica é uma região riquíssima, tanto em diversidade étnica, né, cultural e social. Vamos ao texto. A chegada dos europeus, né, no século XVI trouxe consigo essas transformações dramáticas nesse cenário riquíssimo da Amazônia e transformaram profundamente, né, as estruturas dessas populações indígenas. No entanto, a herança dessa diversidade étnica e cultural persiste, sendo um elemento vital para compreender a riqueza histórica da Amazônica. E assim chegamos, né, ao fim desse nosso momento de reflexão sobre a diversidade étnica cultural presente na região amazônica, assim como a forma, né, de organização social.